Graça e paz, amados. Aqui estamos para nossa reflexão do Buscando a Direção de Deus. E hoje eu quero falar sobre o poder da palavra liberada. A palavra do Senhor fala que a palavra ela não volta vazia. Em Isaías 55, verso 11, Deus declara que a palavra que sai da boca dele não voltará vazia. Antes fará o que apraz e prosperará naquilo para o propósito no qual foi enviada. Isso é muito forte. É por isso que vocês vê essa sequência de reflexão, onde eu tenho incentivado vocês a abrir a Bíblia e ler a palavra, declarar a palavra, estudar a palavra, se alimentar da palavra, orar em cima da palavra, buscar direção em cima da palavra, viver e estudar mais a palavra também, né? Porque tudo é um conjunto de fatores. E não é estudar por estudar, é estudar na dependência do Espírito Santo, né? Aquele processo que você se aproxima da palavra de uma maneira vulnerável espiritualmente, onde você se coloca na presença do Senhor e fala com Ele: Senhor, me instrua na sua palavra, me ensina na sua palavra, coloca a sua palavra dentro do meu coração. Que o Senhor corrija todos os desvios dos meus pensamentos e que meus pensamentos se voltem para a sua palavra. Que a minha convicção se fortaleça por meio da sua palavra. Que tudo que sua palavra diz a respeito de mim seja essa a verdade. E cada dia a gente possa ir se desprendendo e soltando aquilo que não condiz com a palavra. A gente tem que ser aquilo que a palavra diz que a gente é. A nossa identidade tem que estar na palavra, porque a palavra é Deus. Dani, eu quero ouvir a voz de Deus. Então você precisa ler a palavra. Até quando Deus usa um instrumento para falar com você, como que você discerne se o que eu estou te falando procede ou não de Deus? Pela confirmação que é gerada no seu coração, mas é um coração que? Alimentado pela palavra. A voz de Deus é uma voz inconfundível, é única. Às vezes a gente fica pensando, né, no mundo, o mundo anda muito de perna pro ar, né? As pessoas elas estão totalmente perdidas e sem noção e as coisas. Mas a verdade é que quando a gente está no Senhor e posicionado na palavra dele, existe algo na nossa vida espiritual que maneja aquele sentido do discernimento espiritual. Então a gente capta quando uma coisa não é verdade, porque a gente se habitua a ouvir a voz do Pai. E a voz do Pai não muda. A voz dele é uma voz, como eu disse, que você discerne em meio a muitas outras vozes. Pegar um exemplo. Pegar a voz da minha mãe, por exemplo. Eu posso estar no meio de uma multidão de pessoas. Se eu ouvir a voz dela gritando, Dani, eu sei, cara, é minha mãe. Por quê? A voz dela é única. E assim por diante, sabe? Aquelas pessoas que você tem mais afinidade, na minha própria voz também, né? Se ela ouvir a minha voz, eu tenho certeza que ela vai saber discernir de outras vozes. Porque quanto mais a gente está vulnerável a ouvir a voz do Pai, que a gente escuta a voz dele por meio da palavra, mais o nosso ser se torna suscetível a discernir a voz dele. Então não tem essa de, eu não sabia que era... Eu não sabia que não era Deus. Se você está nele, se você está alimentando dele, se você está fluindo dessa fonte de vida, né? Que você, por meio da palavra, você começa a captar e sentir, né, esse forte e ardente desejo por mais da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo te convida cada vez mais, no mais profundo, para conhecer os pensamentos
e o agir de Deus, então você começa a ficar mais, né, vulnerável para discernir a palavra. E a palavra, ela tem poder. A convicção na palavra gera poder. Como eu li aqui para vocês, em Isaías 55, a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Sabe, um verso bíblico, hoje mesmo eu estava refletindo em Números 6, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Olha o que a palavra está dizendo. Gente, se você lê a Bíblia pegando para você aquilo que a palavra está dizendo, ou tentando contextualizar o que Deus estava dizendo naquele contexto, o que você pode extrair daquele contexto para a sua vida hoje, ou para a igreja, né, de uma maneira geral, vocês entendem que existe uma grande, eu gosto daquela palavra, né, algo transcendental, algo que nos transporta da nossa realidade limitada para algo sobrenatural, para algo muito mais poderoso, sabe? Olha só, se eu pego essa palavra de Números, capítulo 6, 24, 26, né, do verso 24 a 26, onde tá: o Senhor te abençoe e te guarde. Meu Deus, vou pegar para mim. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Meu Deus, eu vou pegar isso para mim. E tenha misericórdia de ti. Amém, eu recebo a misericórdia dele. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Ah, gente, olha só. Leia essa passagem degustando ela no seu organismo espiritual. O Senhor te abençoe. É tipo uma voz profética, sabe? Que alcança o alvo do meu coração e você se sente imediatamente abençoado. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amados, esse verso, inclusive, foi muito tremendo. O que aconteceu? Deixa eu contar para vocês. Eu entrei numa reunião virtual e aí, né, tinha vários participantes daquela reunião que, de uma maneira, né, cômica, né, não aconteceu no final das contas, foi cancelada, mas já tinha ali muitas pessoas aguardando, né, para aquele momento de reunião. E aí, naquele meio tempo, né, entrou um colega de trabalho, eu comecei a conversar com ele sobre, né, assuntos do trabalho. E aí nessa, né, a gente terminou ali aquele assunto, eu fechei meu microfone e ele esqueceu de fechar o microfone dele. E aí, enfim, acho que ele foi gravar um áudio, alguma coisa, ele pegou o telefone e falou isso, falou: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Isso foi exatamente o que ele falou ali naquele áudio. E eu estava numa manhã que eu não sei explicar, eu precisava ouvir aquilo, sabe? Eu precisava ouvir exatamente aquilo. E aí, na mesma hora, Deus colocou no meu coração a questão do poder da palavra. Vocês não têm ideia do quanto ouvir aquilo, mesmo de uma maneira acidental, porque ele não estava liberando aquela palavra, ele só estava gravando um áudio para alguém, e depois ele pediu desculpa e falou: olha, me desculpa, eu não estava aqui pra... Eu não percebi que meu microfone estava aberto, eu só estava gravando um áudio para fulana, e enfim, ele se explicou e aí na hora, naquela reunião, a gente, né, teve até uma colega que brincou: não tem problema não, pode pedir Deus paz pra gente. E, gente, mudou, sabe, a atmosfera. Eu saí daquela reunião, não teve a reunião, mas eu saí daquela reunião com o meu coração queimando com essa palavra. E vocês não têm ideia do quanto essa palavra me fortaleceu, o quanto que ela me pegou assim e me sustentou naquela manhã. E eu, sabe, eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, depois eu comecei a louvar, e depois eu senti aquela conexão profunda de Deus me alcançando de uma maneira como nunca antes. Sabe por que eu tô compartilhando isso? Porque eu quero que vocês entendam que
quando vocês entendem o poder da palavra. E quando vocês entendem que vocês estão se submetendo a um Deus sobrenatural, que trabalha por meio da palavra. E vocês começam a ter esse prazer de se alimentar pela palavra, Deus ele começa a trabalhar sobre diversas formas de nos alcançar por meio da palavra, de nos fortalecer, de nos curar, de nos libertar, de transformar o nosso interior. A palavra, quando a gente abre espaço, fala assim, eu vou me nutrir da palavra. A palavra vai jogando por terra tudo aquilo que não procede, sabe? Tudo aquilo que choca com o pensamento de Deus, porque a palavra é o pensamento dele. E aí você vai eliminando, jogando para fora tudo aquilo que é incompatível com os pensamentos de Deus. E aí, amados, a gente tem uma passagem que fala sobre meus pensamentos são maiores que os seus. Olha só essa passagem, está lá em Isaías também. Hoje é o dia de Isaías, né? O dia do livro de Isaías. Isaías 55, a partir do 8, né? Até o 10 fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E que bom, né? Já pensou se o pensamento de Deus fosse o meu e o seu pensamento? A gente estava arruinado. Mas não. Ele tem pensamentos mais elevados. Eu não sei por que a gente se apega tanto com os nossos próprios pensamentos e tem tanta dificuldade de mergulhar nos pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus estão em cada página da Bíblia. Sabe? Está em cada página daquele livro sagrado. Ele fala, os vossos caminhos, quer dizer, ele fala, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Entende? Olha que profundo isso. Olha o que a palavra, olha a chave que está sendo colocada na minha mão, na sua mão. Que os pensamentos dele é um pensamento superior. E os caminhos dele também são caminhos que, sabe, incomparavelmente são mais elevados também para a nossa vida. Ele ainda fala assim, ó, porque assim como os céus, né, quando eu falo de ser superior, ser maior, é porque a própria palavra assim declara. Ela diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso é muito lindo, amados. Saber que quando a gente mergulha nos pensamentos de Deus, que estão manifestos por meio da palavra dele, a gente vai estar conectado com pensamentos elevados. E quando a gente trabalha o nosso pensamento vai redimindo a nossa emoção e vai influenciando o nosso processo de escolha, de decisão, dos caminhos que a gente vai tomar. E aí, se a nossa vida é governada pelos pensamentos do Senhor ao nosso respeito, os nossos caminhos se tornam os caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor, como a palavra declara, são mais elevados. Aí, não encerra por aqui, ele ainda fala assim, ó, por quê? Assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não torna, mas rega a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Aí vai encontrar com aquele verso que eu estava falando para você sobre... Eu vou até abrir ele aqui para a gente poder analisar ele junto. Sobre a palavra não voltar vazia. Porque assim será a minha palavra. Assim será minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Lembra?
Eu irrigo a minha vida com os pensamentos do Senhor que são mais elevados. E os pensamentos do Senhor é a palavra, sabe? De uma maneira literal, ele coloca os pensamentos dele disponíveis para que a gente mergulhe e para que esses pensamentos, quando conectado com o nosso, ser, possa cumprir o propósito, o desígnio dele, possa prosperar naquilo que ele enviou. Isso é muito lindo. E aí, se a gente entende o poder da palavra como elemento de transformação, a gente vai sendo aperfeiçoado, amadurecendo espiritualmente, e com o tempo a gente começa a ser também esse instrumento de cura, de libertação, esse instrumento de Deus na terra, essa extensão de Deus na terra, porque ele trabalha na sua vida. E quando ele vai trabalhando na sua vida, o seu testemunho vai gerando vida onde você está. Tem uma passagem que fala de uma árvore frondosa que é morada para muitos pássaros. É sobre isso. O seu processo, ele vai despertando, pessoas que estão próximas, elas vão assistindo aquilo, elas vão se tornando de alguma maneira participante daquilo e aquilo vai atraindo elas para ele. E sem perceber, você está impactando espiritualmente a vida dessas pessoas. Isso quando Deus não levanta a pessoa literalmente para falar, com esse propósito de... eu gosto muito da maneira como Davi coloca isso, ele fala proclamar a palavra. Quando Deus levanta com a finalidade de proclamar. A pessoa reconhece, nossa, o que ele fez na minha vida foi tão extraordinário, foi tão maravilhoso, ele é tão real, ele é tão bom, ele é tão poderoso. Gente, não tem outra maneira, eu preciso falar dele. O salmista falava disso, porque o que acontece é que Davi era um homem de guerra. Então ele enfrentava muitas batalhas, ele passava por muitas situações difíceis. E se você pega os salmos de Davi, a maioria dos salmos, ele mais ou menos diz assim, meu Deus, eu não sei como que eu saí dessa situação. Aliás, eu sei. O Senhor me tirou dessa situação. Eu só tô tendo dificuldade para processar as coisas, mas o Senhor fez o extraordinário. O Senhor me livrou das mãos do inimigo. O Senhor livrou a minha vida no campo de batalha. O Senhor conferiu honra sem que eu me sentisse merecedor dessa honra. E assim por diante, Ele vai falando de muitas coisas. E na maioria dos salmos, ele reconhece a bondade do Senhor e ele sente aquele desejo ardente de proclamar para que outras pessoas, ele tem salmos que ele chega a colocar no sentido de que o mundo inteiro conheça o nome do Senhor e saiba quem ele é. Ele chega a colocar nesses termos: o meu desejo é exaltar o seu nome e gritar para que todo mundo escute, para que eles entendam que tem Deus. Tem um Deus que é real, tem um Deus que é verdadeiro, tem um Deus que está disposto a manifestar os atributos de Deus e se derramar de todas as maneiras pensáveis e não pensáveis na vida de um ser limitado, que é a maneira como ele se coloca, ele reconhece as limitações, as falhas. Apesar das limitações, apesar das falhas, existe esse Deus que criou, que formou e que te ama e que te quer. Sabe, eu gravei um podcast um tempo atrás e Deus deu aquela inspiração. Eu achei, até hoje, quando eu lembro, eu fico maravilhada, que eu falo sobre, você sabe o seu valor? Depois você procura aqui no Spotify, ou se você estiver vendo aqui no YouTube também, eu acredito que eu tenha colocado aqui, onde a gente vê que esse cuidado, esse amor, por parte de Deus para conosco, é um amor de quem criou, de quem gerou, de quem formou. Porque somente quem te formou, quem te gerou e te colocou para atender um desígnio específico, aquele que conhece o seu manual de instrução, aquele que te alcança, aquele que
Antes que você fosse, você já estava nos pensamentos dele, pode te amar com esse nível de amor. Um nível de amor que constrange, né? Ele a descer do alto céu de glória, né? Por meio de Cristo, se entregar em uma cruz, tudo para que eu e você pudéssemos ser alcançados e aquela comunhão plena ser restaurada. E aí, amados, é que a gente entende, né? Esse é a questão que coloca sentido na nossa vida. Saber que somos filhos, saber que somos amados, saber que Ele está afim de, nesse momento, chegar perto de você e dizer: vem cá, se volta para minha palavra, se conecta com os meus pensamentos a respeito de você, a respeito da sua vida. Meus pensamentos são muito maiores. Os meus caminhos para você são muito maiores. Sabe aquele convite? Chega perto. Eu não sou seu inimigo. Eu sou seu amigo. Eu sou um pai que te ama. Talvez você tenha tido um pai terrível. Eu não sei se você, né, teve algum problema em relação à paternidade, que às vezes você reflete e fala: não, porque o meu pai, né, o pai terreno, é isso, é aquilo, é assim, é assado. Mas eu quero dizer para você que o Pai Celestial, ele é único. Não queira projetar suas experiências em relação à paternidade natural nesse Pai Celestial que te ama, sabe, que é próspero e que, né, em todos os sentidos, em todos os aspectos, está disposto a pegar em suas mãos e te conduzir da melhor maneira pelo caminho que ele, com a sabedoria infinita dele, ele tem para sua vida. Um pai que tem o poder de curar e de libertar e de fazer com que você se reconecte com a sua verdadeira essência e viva uma vida plena. Tal como talvez você não conheça, mas ele mesmo vai se encarregando ao longo do processo de transformação espiritual de apresentar para você o que é uma vida plena. O que é uma vida plena, o que é uma vida, sabe, verdadeira. Então, saber que a palavra tem esse poder de restauração, de transformação, de nos conduzir a pensamentos mais altos, a caminhos mais altos, é muito importante. E aí é uma decisão. É uma decisão que a gente precisa tomar, sabe? Aquela questão, eu sei que a palavra tem poder, eu sei que a palavra são os pensamentos de Deus, eu sei que esses pensamentos são mais elevados, eu sei que esses pensamentos vão me levar a caminhos mais altos, eu sei que vai me conduzir a cumprir perfeitamente o propósito, o desígnio que Ele desenhou, que Ele pensou para a minha vida, e eu quero firmar nessa palavra. E eu vou abrir mão de tudo, absolutamente tudo, e vou seguir somente essa palavra, eu vou seguir somente os pensamentos dEle, e eu vou me conectar somente com a presença dEle, e eu vou viver o extraordinário dEle para a minha vida. É essa decisão que faz com que você, dia a dia, experimente o poder da palavra. A palavra tem muito poder, mas ela precisa ser colocada em ação. Amados, dito isso, a gente fica por aqui nessa reflexão.